E aí, minhas queridas, meus queridos, tudo bem? Hoje, na aulinha dessa semana, vamos tratar da calorimetria, basicamente estudos de fenômenos térmicos que envolvem trocas de calor. Nós vamos ter duas aulas, certo? Então, 2 semanas dedicadas a esse conteúdo. Nessa primeira, a gente vai classificar o calor e fazer o estudo analítico, certo? Da grandeza física calor. E na próxima aula a gente vai estudar trocas de calor de fato, beleza? Então essa parte essa aula aqui dessa semana vai ser uma aula bastante conceitual e a gente vai fazer algumas continhas também. Na próxima aula da semana que vem a gente vai resolver mais situações de problema, né, que envolvem trocas de calor. Tudo bem? Vamos lá então. Só para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria também falar um pouco sobre um fenômeno que é muito importante para o estudo do calor, e eu acho que é uma forma de contextualizar muito bem o conceito do calor, o que é o calor, tá? Que é o fenômeno do equilíbrio térmico. Certo? Então eu tenho só para exemplificar, eu peguei esse simuladorzinho aqui, no qual eu tenho um bloco de ferro, tá vendo o termômetro dele aqui, né? Um tijolo também tem um termômetro associado a ele. Aí que eu vou fazer? Eu vou aquecer, vou elevar a temperatura do bloco de ferro, tá? Veja que ali no termômetro a temperatura dele vai aumentando. E depois eu vou colocar ele em contato com o tijolo para a gente ver o que acontece, certo? Então estou elevando a temperatura do bloco de ferro, agora eu vou colocar ele em contato com o tijolo. Olha o que acontece com a temperatura do ferro. Olha o que aconteceu com a temperatura do tijolo. O ferro teve a sua temperatura diminuída e a temperatura do tijolo está aumentando até que eles chegam agora, nesse momento, dá uma olhada nos dois termômetros, apresentando a mesma temperatura, ou seja, eles chegaram ao equilíbrio térmico. A temperatura dos dois estão diminuindo agora porque essa simulação leva em consideração, tá, a interação com o ambiente no qual eles estão, né, inseridos. Então, por isso que a temperatura dos dois continua a diminuir, mas agora a gente já pode dizer que eles estão em equilíbrio térmico. Então, por que eu estou chamando atenção para isso? Tá? Vocês viram que eu peguei um corpo com uma temperatura alta, um corpo com uma temperatura baixa, coloquei os dois em contato, e aí aquele que tinha temperatura maior teve sua temperatura diminuída, e o que tinha sua temperatura menor teve sua temperatura aumentada. Esse é o fenômeno do equilíbrio térmico, certo? Como que a gente explica isso, né? Do ponto de vista da calorimetria. Tá? E o que é o calor? Onde o calor está presente aí? Certo? Bom, vocês lembram que o que a gente está usando no momento para explicar a temperatura é aquele modelo cinético, no qual está associado com ele está associado com a energia cinética média do movimento das moléculas. É aquela definiçãozinha que a gente usa mais resumida do grau de agitação das moléculas, né? Quanto maior o grau de agitação das moléculas, maior a temperatura do corpo. Então imagine que eu tenho aqui dois corpos, um corpo A e um corpo B. Tá aqui o corpo A, né? Aqui o corpo B, tá? Com temperaturas diferentes, sendo que o A tem uma temperatura maior do que a do B, certo? Então, o que a gente pode falar do ponto de vista da teoria cinética da temperatura? As moléculas, tá? O grau de agitação das moléculas que compõem o A é maior do que o do B, certo? Vamos supor aí dois corpos que estão perfeitamente isolados de outros também, beleza? A gente só vai analisar a interação entre eles. Quando a gente coloca esses dois corpos em contato, o que vai acontecer? Na região onde eles estão em contato, as moléculas do A estão se chocando com as moléculas do corpo do B. E aí é um choque mecânico mesmo. Vem uma molécula com uma determinada velocidade, certo? E pá, bate na outra aqui do B. Uma molécula do A e bate na do B. Como a do A tem uma energia cinética média aí, certo? Maior do que a do B, tem uma parte da energia, certo? Tem uma parte da energia da molécula do A que é fornecida ao B. E aí, como as moléculas do A
vão perdendo energia com esses sucessivos choques e a do B vai ganhando energia, certo? O grau de agitação das moléculas que compõem o A diminui e o grau de agitação das moléculas que compõem o B vai aumentando, certo? Por isso que a gente vê aquele fenômeno nos termômetros, a temperatura do A diminuindo, a temperatura do B aumentando, certo? Até que eles atingem um equilíbrio térmico, né? Quando eles atingem um equilíbrio térmico, a temperatura dos dois é a mesma, beleza? Onde que está o calor aí? Muito bem. Essa energia que eu desenhei aqui, ó, essa daqui, certo? Que está sendo transferida de um corpo para outro, é o calor. Então, calor é uma energia, uma forma da gente classificar energia. Tem energia cinética, potencial, elétrica, blá blá blá. Calor é mais uma. Quando a gente fala calor, energia térmica, tá? A gente está se referindo a essa energia. Ela só existe enquanto está havendo troca de energia a fim de se obter ou de se atingir um equilíbrio térmico, certo? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nessa situação inicial aqui, não tem calor. Nessa situação final aqui, também não tem calor. Só há calor quando há energia em trânsito, certo? Entre dois corpos. Beleza? Isso é muito interessante porque a palavra calor no cotidiano a gente usa muito para denotar situações em que a gente tem sensação física de quente, por exemplo. Certo? Eu sempre brinco com os alunos falando, vocês já ouviram alguém falar assim, nossa, mano, vai ali ver o calor que tá lá. Porque fisicamente, um monte de problema com essa frase, certo? Mas fisicamente, tá? Não tem nada a ver falar uma coisa dessa. Tá? Porque o calor só existe quando há transferência de energia entre um corpo e o outro. Beleza? Tudo bem? Calor é essa energia em trânsito, então. Continuando. Calor é uma forma de energia. A gente vai representar o calor pela letra Q maiúscula, aqui no nosso curso, tá? E como é energia, a unidade de medida que a gente usa é o Joule, tá? No sistema internacional. Beleza? É o Joule. Tá? A gente não vai entrar muito. É muito interessante essa parte histórica da energia, da caloria e do Joule. A gente não vai entrar nessa aula, a gente vai fazer uma coisa mais técnica aqui mesmo. Tá? Mas eu vou pegar um texto lá para passar para vocês lerem sobre isso, que é bem interessante. Ela é medida em joules, só que na calorimetria a gente usa bastante a caloria, por questão de tradição mesmo. Tá? Essa caloria aí é uma energia que foi. É uma unidade de medida de energia que foi digamos, estabelecida, tá? Inclusive de forma muito útil, ela foi medida com essa finalidade, medir a quantidade de energia, a quantidade de calor, para fazer com que 1 grama, né, de água tenha a temperatura elevada de 1 grau Celsius. Tá? E aí você entende por que essa energia é importante, né? Essa unidade é importante, essa quantidade de 1 caloria, tá? Ela é importante porque, bom, não preciso nem falar da importância da água, certo? É uma substância que na nossa vida a importância é extremamente grande. E a temperatura na escala Celsius, que é a escala que a gente usa no nosso cotidiano para classificar a temperatura em situações gerais aí. Beleza? Então a caloria é a quantidade de calor necessária para fazer com que 1 grama de água tenha temperatura elevada em 1 grau Celsius. A gente vai voltar nessa nomenclatura mais adiante, quando a gente estiver classificando o calor de forma um pouco mais específica, tá? A relação de proporção, então, entre caloria e joule é 1 caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules. A gente vai provavelmente usar 4,2, tá? Nesse fator de conversão. E aí, o calor ele pode ser classificado como duas formas. O calor já é uma forma de classificar energia, mas a gente pode classificar ele de forma mais específica também. Tá? A gente classifica o calor com respeito à consequência que esse calor vai ter no corpo que recebe ou que cede esse calor. Então tem duas coisas que podem acontecer quando o corpo recebe ou cede calor, tá, gente? Me perdoem, a energia hoje tá complicada. Lá na aula do primeiro ano ficou claro isso quando eu gravei. Vamos lá.
Me perdoem. O calor, ele pode ser chamado de sensível, é quando ele está associado a uma variação de temperatura, então o corpo recebe uma quantidade de calor, sua temperatura aumenta, ou ele cede uma quantidade de calor e sua temperatura diminui, né? A gente vai falar disso já já. Ou pode haver uma mudança no estado físico, certo? Aquele calor que o corpo recebeu está associado a uma mudança no estado físico, certo? Imagine então que você tem um gelo e toda a massa dele já atingiu a temperatura de 0 graus Celsius no nível do mar, tá? O que vai acontecer? Se você continuar cedendo calor para aquele gelo, todo o calor que ele recebe será destinado a mudar o estado físico dele, porque a gente sabe que em substância pura, né, a temperatura de fusão, temperatura de ebulição, as mudanças de estado acontecem com a temperatura constante. Inclusive, são essas substâncias que nós vamos estudar no nosso curso aqui, tá? A galera da química já deve estar mais veiaca com isso daí, né? Já deve ter visto bastante disso daí, então não preciso ficar repetindo muito. Beleza? Então é assim que a gente classifica o calor. Vamos falar um pouquinho sobre o calor sensível, tá? Que é aquele que está associado à variação de temperatura. Para estudar o calor enquanto grandeza física, né, de forma um pouco mais específica, a gente precisa de alguns dados que relacionam a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo e a consequência nesse corpo. Qual característica do corpo que influencia como a sua temperatura vai variar quando ele receber calor? Certo? Porque provavelmente vocês já devem estar pensando, bom, existe uma infinidade de substâncias diferentes na natureza e cada uma delas vai se comportar de uma maneira diferente quando receber ou ceder calor. E é isso que acontece mesmo, tá? Por isso que a gente tem algumas grandezas físicas que auxiliam a gente nesse estudo. No caso do calor sensível, são duas grandezas físicas que a gente vai tratar aqui. Primeiro, a capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? A capacidade térmica é definida como a quantidade de calor necessária para. Aqui está escrito aumentar ou variar, pode ser também, porque pode ser aumentar ou diminuir, né, gente? Em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Então, o que isso quer dizer? Tá? Cada corpo tem uma capacidade térmica diferente. E quando eu falo corpo, tá? Isso que tem que ficar muito importante, eu não estou preocupado com a composição desse corpo, entendeu? É um corpo. Tipo, eu olho aqui meu abajur. Meu abajur tem uma capacidade térmica, certo? É feito de vidro. Mas isso não tem nada a ver com a capacidade térmica, não tem de forma direta uma relação com o vidro do qual ele é feito. No caso, o meu abajur foi um exemplo nem muito interessante aqui, porque tem um monte de outra coisa da qual ele é composto, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você pegar dois corpos que são feitos da mesma substância, eles podem ter capacidade térmica diferente, tá? Então, por exemplo, você pega um copo de água e você pega uma panela que está cheia de água, que vai cozinhar o macarrão lá, beleza? Aí você pensa, bom, qual que será a diferença na capacidade térmica de cada um desses corpos? Um copo de água e uma panela de água, certo? Quando eu falo copo e panela, eu estou querendo dizer a quantidade, beleza? Vamos tentar imaginar só a água para a gente comparar. Bom, pensa, qual é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de um copo de água e de uma panela de água? Provavelmente você deve estar pensando aí, a panela ela tem uma capacidade térmica maior, porque como tem muito mais água na panela se comparado ao copo, você precisa de uma quantidade de energia muito maior para causar a mesma variação de temperatura na panela na panela de água em relação ao copo de água, certo? Como que você pode pensar, professor, mas essa interpretação não tem muito a ver com capacidade. Você pode pensar da seguinte forma: imagina que você tem um copo de água e uma panela de água, e aí começa a pegar fogo lá na cozinha, porque, sei lá, você foi acender o fogo lá, o seu fogão é igual de casa, que você o tec-tec não funciona mais, aí você tem que pegar aquele outro negócio, sabe, que você fica apertando e acorda a criança, enfim. E aí, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, vamos supor que começou a pegar fogo lá,
tá? Tinha um papel perto de onde você estava acendendo o fogo, começou a pegar fogo, certo? O fogo começou a aumentar ali. Aí você olha, vou jogar água. Vai jogar água, o que você vai jogar? Você vai jogar água que está no copo ou a panela? Você vai pegar o copo ou a panela de água? Você vai pegar a panela de água, porque ela tem uma capacidade muito maior de causar uma variação de temperatura, certo? Do que o copo. Esse exemplo também, com fogo, ficou meio complicado, sabe? Poderia ser assim, tipo, tem uma chapa de... Caramba, tá indo longe isso aqui. Uma chapa de metal que você esquentou para fritar uns hambúrguer lá, certo? E aí você quer resfriar ela, certo? Aí você fala, vou jogar uma água aqui nela para resfriar. Tá? Se você quer uma capacidade maior de resfriamento, você vai pegar a água que está na panela. É mais água, tem uma capacidade de diminuir a temperatura maior, certo? Beleza? Nem era para ter perdido tanto tempo com capacidade térmica, mas enfim, continuando. É assim que a gente calcula, então, né, a capacidade térmica, é a razão entre o calor e a variação da temperatura, e no sistema internacional medida em joules por grau Celsius. A gente vai usar muito caloria por grau Celsius também, beleza? E a outra grandeza que é, acho que mais importante do que a capacidade térmica, é o calor específico. O calor específico, ele é uma característica que não está relacionado com o corpo, está relacionado com a substância. Então, lembra que acabei de falar para vocês do exemplo lá do copo de água e da panela de água. Eles têm capacidades térmicas diferentes, mas o calor específico desses dois corpos aí é o mesmo. Por quê? Nos dois casos são água. Tá? Nos dois casos é água. Acabou. E o que é o calor específico? E por que ele tem uma relação muito interessante com o lance da caloria? Porque ele é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma determinada substância. Então, veja, no caso lá da capacidade térmica, né, eu estava usando a massa para comparar os dois corpos, certo? Por isso que eles tinham capacidades térmicas diferentes. Aqui, a massa já está sendo levada em consideração nessa grandeza. Tá? Tanto que se a gente olhar para a unidade de medida aqui do calor específico no sistema internacional, ó, joule por grau Celsius dividido por quilograma, certo? A gente também escreve joule por quilograma grau Celsius, tá? Ou ainda caloria por grama grau Celsius, é uma unidade que a gente vai usar bastante, certo? E o que você pode perceber? Aqui onde eu tenho joule por grau Celsius é a mesma unidade de medida da capacidade térmica, certo? É porque existe uma relação entre calor específico e capacidade térmica. Se você pegar, então, o copo da água e você quer determinar qual é o calor específico da água, basta você pegar a capacidade térmica dele e dividir pela massa. Aí você tem o calor específico aqui, certo? Ou seja, se eu pegar a capacidade térmica de um corpo, né, para encontrar o calor específico, basta dividir ela pela massa. Se eu pego o calor específico e multiplico pela massa, eu tenho a capacidade térmica, certo? Essa é a relação entre essas duas grandezas. E aí, então eu junto, né, eu isolo aqui na capacidade térmica, na expressão da capacidade térmica, eu vou isolar o calor, porque eu quero a definição do calor sensível, certo? No lugar da capacidade térmica eu coloco massa vezes o calor específico, e eu tenho a expressão que a gente usa de forma mais comum aí para calcular o calor sensível, o calor que está relacionado a uma variação de temperatura, MC delta T. Beleza? Tá? Acabei de lembrar de uma coisa aqui, uma discussão que às vezes você pode estar pensando aí, que é a seguinte: esse professor é ruim, porque ele está falando aqui no sistema internacional que é joule por grau Celsius. Grau Celsius é a unidade de medida da temperatura no sistema internacional. De fato não é o Kelvin, tá? Mas por que aqui eu vou mostrar para você por que tanto faz eu escrever joule por grau Celsius ou joule por Kelvin? Porque essas grandezas aqui que a gente está
definindo, estão em função de uma variação de temperatura. Lembra que a gente discutiu lá na termometria, né, quando a gente estava comparando a escala Celsius e a escala Kelvin, que elas são equivalentes em termos de variação de temperatura. Certo? Então, uma variação de temperatura na Kelvin, por exemplo, a pessoa chega para você e fala, olha, amanhã vai ficar calor, vai aumentar 2 Kelvin de temperatura ambiente, pensando que é toda chique, é a mesma coisa que graus Celsius, vai aumentar 2 graus Celsius, é a mesma coisa. Não muda nada. Beleza? Então, por isso que a unidade, em geral, você vai ver tudo em graus Celsius associados à calorimetria aqui. Tá? Agora, olha, se tiver uma equação física, por exemplo, a gente vai ver depois, né, no estudo dos gases, certo? A lei geral, tá? A lei geral nada, a equação de estado, a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Depende da temperatura, é outra coisa, não é variação de temperatura. Aí a temperatura obrigatoriamente tem que ser em Kelvin, tá? Principalmente porque a gente vai estar falando de gás, mas enfim, vai ficar para outra hora esse caso aí. Acabei de detonar a minha apresentação aqui, vou ter que dar um ESC descartar, entrar de novo, não tem problema, vai. Vamos, filho. Aí conseguiu! Ele conseguiu. E agora, muito importante também para a classificação do calor, é o sinal do calor. Tá? O calor tem um sinal, não é um sinal algébrico, ele tem um sentido conceitual, tá? Está relacionado com o sentido do fluxo de calor, basicamente. Então, você pode ver aqui que o calor sensível ele depende da variação da temperatura, certo? Essa variação de temperatura pode ser positiva ou negativa. Depende se o corpo tem a sua temperatura elevada ou diminuída. Se a temperatura aumentar, né, a variação da temperatura vai ser positiva e, portanto, o calor também é positivo. Nós dizemos que o calor foi recebido. Nós dizemos não. O calor, a temperatura de um corpo aumenta porque ele recebe energia, recebe calor, certo? Então, por isso que o calor positivo é o recebido. Né? E vice-versa, se a temperatura diminuir, a variação da temperatura vai ser negativa, o calor também será negativo. Todo calor negativo é um calor cedido. Beleza? Muito bem. E o calor latente? O calor latente? O calor latente é aquele calor associado à mudança de estado, tá? A grandeza física associada às substâncias que permite a gente diferenciar como cada um se comporta, com que velocidade que muda de estado e tudo mais, é o chamado latente. Beleza? Professor, você está querendo dizer que o calor latente depende do latente. Fazer o quê? A originalidade não passou muito perto aí, mas tudo bem. É representado pela letra L, certo? L maiúscula, e depende tanto da substância quanto da transformação em questão. O que isso quer dizer? Tá? A água vai ter um latente diferente de outras substâncias e o latente de fusão da água é diferente do latente de vaporização, de ebulição, por exemplo. Entendeu? É a quantidade de calor necessária para fazer com que uma massa de água passe do sólido para o líquido é diferente da quantidade de calor necessária para fazer essa mesma massa de água, que veio lá do gelo, passar para vapor, beleza? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, esse ciclo é bem interessante para a gente lembrar e já classificar cada um dos latentes. Eu tenho aqui a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, e aí eu vou ter um latente de fusão, L com índice F, beleza? Do líquido para o vapor, a gente vai ter a vaporização, eu vou ter o LV. Do vapor para o líquido, eu tenho a condensação LC. E do líquido para o sólido, LS. Certo? Então, um exemplo, água pura é o exemplo que a gente mais utiliza na calorimetria. Certo? O latente de fusão é 80 calorias por grama. O que isso quer dizer? Cada grama de gelo, para se transformar numa grama de água líquida, ela já tem que estar a 0 graus Celsius. Certo? Necessita receber 80 calorias. Agora, essa grama de água líquida, para ela passar para o vapor, olha para quanto pula a quantidade de calor. 540 calorias.
certo? É bem diferente, né? Tá? Como eu disse para você, varia de uma substância para outra e depende também da transformação, tá? Agora, para pensar um pouquinho. Essa 1 grama de água líquida que passou para vapor, certo? Vamos supor que você está arrependido. Ah, não era para ter feito isso, transformar 1 grama de água líquida em vapor, não sei porque eu estou fazendo isso. Ah, vamos supor que você quer voltar, você quer fazer com que o vapor volte a ser líquido, você está com saudade dele. Nossa senhora, o cursinho aqui atacou, hein, velho? Você tá... 1 grama de vapor vai voltar a ser 1 grama de água líquida. Você vai promover a condensação. Pare para pensar. Quanto de energia você inseriu no sistema para fazer com que 1 grama de líquido virasse 1 grama de vapor? Né? 540. Agora, será que não faz sentido, para fazer o caminho de volta, eu ter que retirar do sistema a mesma quantidade de energia? Certo? E é exatamente isso que acontece. O latente de condensação, em módulo, é igual ao latente de vaporização, assim como o latente de solidificação é igual em módulo ao latente de fusão. Tá? Por que eu estou falando em módulo? Porque o latente de condensação e o latente de solidificação, eles estarão relacionados a um calor que é cedido pelo sistema. E a gente acabou de ver na convenção de sinais que calor cedido é um calor negativo. Então o sinal a gente já atribui no latente, tá? Porque não tem nenhuma variação aqui, né? Que a gente pode relacionar igual no calor sensível. Beleza? Muito bem, então, está na hora dos nossos exemplos. Vamos lá, já deu quase meia hora de aula, vamos fazer os 2 exemplos aí, tá? Vamos resolver esses exercicinhos. Cadê meus exercícios? Aqui, lembrando que esses exercícios estarão lá no bloco de anotações da sua disciplina de física do canal da sua turma, beleza? Bora lá. Vamos começar o primeiro exercício. Olha o que ele pergunta. Saia. Que quantidade de calor é preciso fornecer a uma massa de 400 gramas de cobre para que sua temperatura se elevar de 20 a 80 graus Celsius? Certo? Olha o que ele fornece aqui como dado. Calor específico do cobre. Ele quer que eu calcule uma quantidade de calor, ou seja, mas que calor é esse? É calor latente ou calor sensível? Esse calor é sensível, isso mesmo. Tá? Eu mandei um Dora Aventureiro agora, dei um tempinho para você responder. Acho que é uma boa ideia isso. Mentira, eu vi no tutorial de uma outra professora, super legal. Valeu, Laura, que passou para mim o tutorial lá. É uma boa fazer isso. Vamos lá. É um calor sensível porque está associado a uma variação de temperatura, certo? Inclusive essa variação de temperatura, vamos calcular ela aqui já. Temperatura final menos inicial, certo? 60 graus Celsius. Então eu sei que a equação para calcular o calor vai ser mc ΔT. Eu sei que a massa do cobre é 400 gramas. O calor específico que ele deu, dá uma olhada aqui, ó, tá em caloria por grama grau Celsius. Isso eu tenho que tomar muito cuidado, né? Por que eu falo que eu tenho que tomar muito cuidado? Porque aqui no calor específico está a unidade de medida de massa que você deve utilizar na hora de calcular. Né? Não é bem assim você deve utilizar, mas que é uma regra, tá, gente? É uma recomendação que eu faço para vocês. Se tiver que transformar alguma unidade, que seja da massa, do calor, que é mais fácil do que mexer ali no calor específico, certo? Então vamos lá. Eu já tenho todos os dados, agora é só substituir os valores. Está tudo no mesmo sistema métrico, a massa está em gramas, né, a variação de temperatura em graus Celsius, o calor vai sair em calorias. Beleza? Tá? Mas eu não tenho que passar para a Joule, que é sistema internacional? Não, se não for pedido isso, tá? Especificamente pelo enunciado, não. Você pode deixar em caloria mesmo. Então vai ficar massa de cobre, 400 gramas. Não vou colocar a unidade aqui. 400 gramas. Calor específico do cobre, 0,09. Tá? Multiplica a variação de temperatura,
60 graus Celsius. Está tudo multiplicando aí, você multiplica da forma como você quiser, tá? Aqui vai ficar, ó, aqui é 400 vezes 0,09, mesma coisa que 4 vezes 9, é 36, certo? Então é 30 mais 6 vezes 6, mais vezes 6 vezes 10, né? 30 mais 6 Nossa, a Laura tá gritando aqui, já me desconcentrou, cara. Vamos fazer a conta direto, para a gente não perder muito tempo. 2160 calorias. Alto nível de profissionalismo. Que a Laura tá gritando, velho. Mas enfim, tomara que não pegue no mic aqui. Essa é a quantidade de calor necessária para fazer com que 400 gramas de cobre tenha sua temperatura elevada de 20 para 80 graus Celsius. Beleza? Tá? Eu quero calcular em joule, porque eu sou legal. Tudo bem. Cada caloria equivale a 4,2 joules, mais ou menos. Tá? Então, você pode simplesmente multiplicar por 4,2 e aí o resultado vai dar em joules, tá? 9.072. Ok? Beleza? Vamos para a questão 2, que é um pouquinho mais trabalhosa. E depois tem uma parte da aula ainda para a gente terminar, viu? Eu tinha esquecido disso. É uma coisa rápida, que eu nem vou dar muito spoiler porque está associada a uma tarefa que vocês vão ter que resolver. Vamos lá então. Exemplo 2. Uma massa de 500 gramas de gelo está a temperatura de 30 graus Celsius. Menos 30 graus Celsius. Gelo a 30, né? A menos 30 graus Celsius. Indique a quantidade de calor que essa massa precisa absorver para que, após algum tempo, se obtenha, olha na letra A, 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius e 250 gramas de água a 0 graus Celsius. Na letra B, 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Então essa questão é um pouquinho mais trabalhosa. Tá? Por quê? Porque ela envolve transformação de estado aí. Né? Vamos começar pela letra A. Para ver como que a gente vai resolver. Bom, primeiro, ele quer que desses 500 gramas de gelo, né, metade permaneça como sendo gelo, só que a 0 graus Celsius, certo? E a outra metade ele quer que se transforme em água. Então vamos lá. Primeiro, para esse gelo se transformar em água, ele tem que chegar até a temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius. Então, tá? Vamos fazer o seguinte. Tomara que dê para... Eu já fiz dessa cor, então tudo bem. Tá? Vamos fazer um... não. Não, peraí. O Alt funciona aqui? Não. Tá? Muito bem. Vamos fazer um diagrama aqui que vai funcionar como guia para a gente resolver essa questão. Vocês já vão entender. Então, inicialmente, o que eu tenho? Inicialmente, eu tenho gelo a menos 30 graus Celsius. Tá? Ele acabou de pintar aquele círculo de azul, vai ficar desse jeito, tudo bem. Tá? Então, a primeira quantidade de calor que o meu sistema vai receber, que eu vou chamar aqui de Q1, certo? É para fazer com que essa massa de gelo atinja a temperatura de fusão, 0 graus Celsius, certo? Muito bem. Ok. Já tenho que descobrir por que acontece isso. Muito bem. Aí a segunda quantidade de calor, tá? Vai ser para
transformar esse gelo, vai assim, né, em água a 0 graus Celsius, certo? O grande lance aqui é que nessa letra A massa de água que vai de fato se transformar em gelo, eu vou chamar de emilinha, não é 500 gramas, é 250. Certo? Porque assim, depois que a substância receber essa quantidade de calor Q1, tá? Depois que ela receber essa quantidade de calor Q1, eu não vou ter gelo a menos 30 mais, eu vou ter gelo a 0 graus Celsius. A partir daí vai ter uma quantidade de energia que vai ser necessária para transformar apenas metade desse gelo a 0 graus Celsius em água, beleza? Então, vai ficar claro na hora que a gente fizer o cálculo. Primeiro, o calor. Esse calor aqui, ele é um calor sensível ou latente? Muito bem. Trata-se de um calor sensível. Por quê? Porque é um calor que está associado a uma variação de temperatura. De menos 30 está aumentando para 0. Certo? Então vamos calcular o Q1. O Q1 é MC delta T. Certo? Vamos lá. Qual é a massa de gelo que vai ter temperatura elevada até 0? 500 gramas. Então, boto 500 vezes. Calor específico. Qual calor específico eu vou utilizar? Dá uma olhada aqui, gente, nos dados. Ó, o que ele fornece. Calor específico do gelo. 0,5 calorias por grama grau Celsius. Então, eu vou usar o calor específico do gelo. Tá? O calor específico também depende do estado físico no qual se encontra a substância. Beleza? Variação de temperatura, aumentou quanto a temperatura aqui? 30 graus Celsius. Basta eu multiplicar, certo? Aqui vai ficar 500 vezes meio, 250. 3 vezes 25 vezes 1000. 3 vezes 25 é 75, certo? 75 mil calorias. Vamos sempre conferir por quê. O pessoal do segundo ano, na aula passada, não teve isso, mas na aula do primeiro e do terceiro, gente, teve erro de aritmética. Ruim demais. Não, acabei de perceber um erro de aritmética aqui também, certo? Porque eu esqueci que é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 10 ali. Não 5 vezes 500. Nossa, isso daqui me deixa maluco, cara. Eu não entendo por que acontece isso, cara. Vamos ver se dá pra eu... Pronto, beleza. Sete 7.500 calorias. Beleza? Essa é a quantidade de calor da primeira parte da questão A. O Q2. O Q2 vai ser um calor sensível ou latente? Latente, porque dá uma olhada, ó. Olha só o que está mudando aqui. Do gelo está passando para a água. E a temperatura permanece constante. Então está mudando o estado físico. Então vai ser massa vezes o latente. Qual é a transformação que está acontecendo? É a fusão. Qual é a massa de gelo que vai se transformar em água líquida? É essa emilinha de 250 gramas. Tá? Não é toda a massa. Se eu usar os 500 gramas de massa, eu vou errar essa questão, porque ele quer metade do gelo só que se transforma em água. Muito bem, vamos lá. A massa, então, é 250. O latente de fusão está ali nos dados, ó, 80 calorias por grama. Certo? Vai ficar 8 vezes 25 vezes 100, essa conta. Se 4 vezes 25 dá 100, 200 vezes 100, então é 20 mil calorias. Vamos conferir, né, para não ter problema, senão depois o que acontece? O aluno posta lá na parte de postagens um print da minha videoaula, certo? Perguntando com letras em capa. Tá certo isso? Tá certo isso? É fácil, filho? Muito bem. Q1, 7.500, Q2, 20 mil. Quer dizer que na letra A,
quanto que vai dar o calor total, qual é a quantidade de calor necessária para transformar meio quilo de gelo a menos 30 graus Celsius em 250 gramas de gelo a zero e 250 gramas de água a zero também, é a soma desses dois. Vou somar a quantidade de calor necessária das duas etapas aí. 7.500 com 20.000. 27.500 calorias, ou podemos representar também, isso aqui é muito comum nesse tipo de problema, em quilocalorias, cacau. Certo? Ah, professor, mas eu preciso fazer isso? Não, não precisa fazer isso, não. Tá? Não é necessário. Só se, claro, o problema é pedir. Calcule a energia em quilocalorias. Tá? Eu já vou mostrar como transforma aqui, só na verdade lembrar, porque, pelo amor de Deus, né, gente, transformar caloria para quilocaloria, porque vai ter uma atividade lá de construção de gráfico que vocês vão ter que fazer isso, beleza? Tá? Mas basicamente é o quê? A vírgula está aqui, acho que é o jeito que a gente mais lembra da tia, do tio que ensinou a gente lá, né? Você vai diminuir de caloria para quilocaloria, você vai diminuir 3 unidades a ordem de grandeza. Então você anda 3 casas para a esquerda. Nesse sentido aqui, ó. 1, 2, 3. A vírgula vem para cá. Então fica 27,5 quilocalorias. Beleza? Muito bem. Vamos para o item B. O que ele quer no item B? Que os 500 gramas de gelo a menos 30 se transformem em 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, pera lá. Não vou usar essas formas aí, mas eu acho que eu vou usar assim porque fica mais bonitinho, né? Mais apresentável aí. Pera lá. Por quê? Porque agora... Acabei de mudar o negócio. Por que apareceu esse troço aqui? Eu não quero ser, não. Saia! Muito bem. Impressionante, né, mano? Ó, o que vai acontecer? Eu tenho o gelo a 30 graus, a menos 30. Esse gelo vai passar... Esse gelo aqui, ele vai passar a 0 graus Celsius. Aí esse gelo vai se transformar em água a 0 graus Celsius. Só que aí eu vou ter mais uma etapa, que é fazer essa água de 0 graus Celsius aumentar a temperatura até 20. É o que ele está pedindo aí, certo? Então, aqui eu tenho gelo a menos 30. Aqui eu tenho gelo a 0 graus Celsius. Aí aqui eu vou ter água a 0 graus Celsius. Aí depois eu vou ter água a 20 graus Celsius e eu cheguei, tá, no que ele estava pedindo lá. Agora se liga. Aqui eu vou ter uma quantidade de calor Q1, aqui eu vou ter uma quantidade de calor Q2 e aqui eu vou ter uma quantidade de calor Q3. Eu vou ter que calcular cada um desses calores e depois no final somar tudo. Beleza? Note que o calor Q1 ele é do tipo sensível, porque tem variação de temperatura, ó, de menos 30 para 0. O Q2 é um calor latente, porque está tendo mudança de estado físico. E o Q3 é um calor sensível novamente, só que da água, porque está tendo variação de temperatura. Bora lá. Q1 vai ser MC, delta, teta, blá, 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 blá. Vê se você concorda comigo. A gente já calculou ali no item A, né, gente? A quantidade de calor necessária para fazer o gelo passar de menos 30 para 0, 7.500. Então vamos direto para o calor Q2. O Q2 vai ser massa vezes o latente de fusão. Ah, a gente já fez também, professor. Ó, deu 20.000. Não. Toma cuidado, porque esse calor que a gente calculou aqui era da metade da massa. Ah, então eu posso multiplicar por 2 e acabou. Pode fazer isso. Tá? A massa que vai ter o seu estado físico alterado agora não é 250, é 500, certo? Então, realmente, o valor do calor, Q2,
é 40.000 calorias. Beleza? Temos aqui o Q1, temos aqui o Q2. Depois de receber Q1 e Q2, a nossa massa de gelo agora é água a 0 graus Celsius. Só que o cara pediu água a 20 graus Celsius. Então falta mais um calor para aquecer essa água proveniente do gelo que derreteu. Bora lá, Q3. Tá? Massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Tem que tomar cuidado porque o calor específico que eu vou usar agora é o da água, não o do gelo mais. A massa de água que vai aquecer é 500. O calor específico da água é 1, está lá nos dados. E a variação de temperatura de 0 para 20 vai aumentar 20 graus Celsius. Tá? Não é 2, aqui é 3. 500 vezes 20, a mesma coisa que 1.000 vezes 10, 10.000. Beleza? E aí, acabou? Não, temos que calcular o calor total aqui. O calor total é Q1 mais Q2 mais Q3. Basta eu somar. Q1 é 7.500. Q2, 40.000. Q3, 10.000. E aí? 40.000 com 10.000, 50.000, 57.500 calorias, ou, andou com as vírgulas ali, 57,5 quilocalorias, mano. Cacau. Tá? Cacau. Hã? Beleza. Da hora? Muito bem. Tá? Professor, pensando aqui, será que o cara podia pedir para transformar esse gelo de menos 30 graus Celsius até vapor de água a 150, por exemplo? Sim, sim, poderia. E é exatamente isso que eu faço peço para vocês fazerem na tarefa. O que vai acontecer? Só vai ter um tampinho um pouquinho maior, mas é o mesmo procedimento. Essa água que está aqui, ó, a temperatura que ela vai ser elevada não vai ser 20, vai ser até quanto? Até 100, que é o ponto de ebulição da água. Aí depois vai ter mais um calor, esse vai ser o Q3, vai ter mais um calor que é o Q4, para transformar a água que está a 100 graus Celsius em vapor a 100. Aí vai ter mais um Q5, que é para aquecer esse vapor de 100 até 150. Beleza? Lá na página da atividade que vocês vão ter que fazer, que envolve esse cálculo aí, tem um diagrama desse daí, tá bem mais bonitinho, viu, que esses que eu desenhei aqui na aula. Beleza? Tá bom? Vamos lá voltar para a gente terminar então? Tá? A única coisa que falta para a gente discutir aqui, que já está até dando o tempo de uma aula, são as curvas de aquecimento. O que são as curvas de aquecimento? Imagina que eu pego aquela massa de gelo que estava a menos 30, tá? E transformou em água a 20 graus Celsius, eu quero representar o que aconteceu com ela de forma gráfica. Aqui a gente representou de forma algébrica. Eu tenho todos os dados aqui, certo? Ó, tem o meu diagrama mostrando o que está acontecendo, recebeu o Q1 para passar de menos 30 para 10, recebeu 40.000 para transformar de gelo para água, recebeu 10.000 para fazer com que essa água, né, passasse de 0 a 20 graus Celsius. Eu quero sintetizar todas essas informações num gráfico. Esse aqui é o gráfico. É um gráfico, veja, do calor, da temperatura pelo calor, ok? Aqui a temperatura está representada em θ, a gente usa a letra T maiúscula para representar, mas não tem problema, dá para a gente entender. Trata-se de uma curva de aquecimento de uma substância pura, obviamente, por quê? Porque você tem a presença desses patamares aqui, tá? Que representam mudança de estado. Por quê? Porque o calor está sendo recebido, né? Sendo transmitido, e a temperatura não muda. A temperatura permanece a mesma. Tá vendo? O primeiro patamar aqui, está até escrito no gráfico, é a fusão. O segundo patamar, a ebulição. Certo? Então tá aqui a temperatura inicial, a temperatura final, seria tipo o menos 30,
e o 20 lá no caso do nosso exemplo que a gente calculou, e aqui cada um dos calores representados, tá? É só fazer isso mesmo, só para você encontrar os pontos do gráfico, é só colocar as quantidades dessa forma. Só tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Por exemplo, se eu pegar as coordenadas desse ponto aqui, ó, puxar a setinha, tá vendo? Que tá perto do C aqui, tá? As coordenadas desse ponto serão a temperatura que a substância está, que no caso a temperatura de fusão, tranquilo, né? Agora, o valor que vai estar nessa parte do gráfico aqui embaixo, tá vendo? Entre Q2 e Q3, tá? É muito comum a galera se confundir e colocar o valor de Q2. E tá errado isso, por quê? Porque sempre que você olhar a coordenada do gráfico no eixo X, que está representando a quantidade de calor recebida, o valor que tem que estar escrito ali é a quantidade de calor recebida até o momento. Então, no estágio C dessa substância do gráfico, ela não recebeu só Q2, ela recebeu Q1 mais Q2, entendeu? Então, vamos pegar os números que dá lá do nosso exemplo. Vamos supor que aqui foi 7.500 calorias e o Q2 é 40 mil, né? 40 mil, isso. 40 mil calorias. Qual o número que tinha que estar ali? O número que tinha que estar ali, a coordenada X desse ponto C, vai ser 47.500 calorias. Ou 47,5 quilocalorias. Certo? Aí a próxima coordenada que eu vou colocar aqui, você vai pegar o Q2 mais o Q1 e soma o Q3. E aqui essa outra, você soma o Q4 no valor que você tem até agora. E essa última coordenada, aqui nós teremos o calor total, porque é a soma de Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Beleza? Isso tudo está explicado lá na página da atividade. Tá? Novamente, resolvam os exercícios da tarefa, acessem as demais atividades, me procurem no caso de dúvidas. Bons estudos. Galera, não fique esperando chegar perto do limite para entregar a tarefa para fazer, hein? Tá? Tenta fazer. Dedica pelo menos aquele tempo das 2 aulas semanais para física, tá? E me procura, manda mensagem no chat. Tamo lá.